muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho e a palavra é toda sua. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite, Soraya, Tamara. E também seria bem mais rico se a gente pudesse dialogar um pouco. Eu acho que vou reduzir aqui a minha também para... Professor Marcos, querido, bom que você veio. E muito contente de estar aqui. A ideia inicial era a gente fazer um mergulho de alguns dias, né? Mas como as datas da gente não conciliaram. Bom, esse trabalho, começando pelo filme, a ideia foi juntar pessoas que não têm nada a ver com o conteúdo, com o estudo teórico, assim, né, do imaginário, das filosofias da imaginação, mas para trazer olhares outros, né, diferentes, de pessoas que estão imersas numa prática, numa concreção assim, de trabalho, né? E o primeiro, um permaculturista, que é o Peter Webb, né? Que acho que é uma das pessoas que trouxe a permacultura para o Brasil, né? Começou um trabalho aqui nesse sentido. O André Popovic, que é arquiteto, e tinha a Malu e Miranda também nesse vídeo, falou coisas muito lindas, mas a gente não conseguiu encaixar no processo. E quem mais? E o Bertazzo, o Vivaldo, que tem uma leitura muito peculiar do corpo, assim, né? Experiências em culturas do Oriente e culturas monásticas, assim como ele fala da vibração dos ossos, né? Então ele teve experiências muito ricas nesse sentido. E a ideia era que essas pessoas falassem do elemento terra, né? Ou da materialidade, ou de como compreendem o corpo como matéria, né? Como estrutura, né? E deu numa expressão livre assim, de falas, né? Que de algum modo colaboram com uma visão que esse estudo pretende trazer, que é de evidenciar e adentrar um pouco mais as nuances da expressão da criança, né? Que talvez não tenha grandes novidades num entendimento de que a criança se expressa pela via simbólica, né, e imaginal, mas talvez o que esse livro abra para uma discussão maior é quais são as mínimas expressões, as mais recônditas, as menos expressivas, as que se parecem fugazes ou que realmente são, ou as que não se parecem com nada e não são nada, né? E que nem constam na nomenclatura do brincar ou do brinquedo. Então, quais são as significâncias disso, né? Por que o corpo fala e expressa determinados gestos? Não sei qual é a pulsão ou o rastro dessa pulsão, porque jamais saberemos qual é, né? Ou o porquê disso, mas encontrar alguns rastros desse dizer, né? E entendendo sempre que o corpo e o ser, a alma, são uma só coisa, né? E que, assim como a criança imagina, por uma imaginação, por um fundamento da materialidade do mundo, o homem imagina assim, né? Mas entendo que existe uma peculiaridade na infância que permite que essa expressão seja muito mais contundente, né? E que a experiência da criança seja muito mais imersa nessa materialidade. Também, como a imaginação tem esse aspecto da matéria, a matéria imagina, né? A matéria tem a sua qualidade de ser, e
Muito interessante o modo do Peter Webb falar disso, né? Nas entrevistas com ele falava coisas muito interessantes, assim como a gente chega numa grande cidade como Nova York, ou São Paulo, ou Xangai, e vê esse grande fluxo de transportes, e já transportes mais avançados como as bicicletas, ou o metrô, ou o trem, ou uma grande circulação de inteligências, ou de recursos econômicos. E a gente começa a imaginar e achar que essas pessoas dessas regiões têm força de trabalho, têm poder constitutivo das coisas. Mas deixa de perceber que essas grandes cidades estão construídas nos leitos dos maiores rios, e há milênios a natureza vem se processando ali, e animais vêm se alimentar daquela água e do que se produz ali no entorno, e os frutos caem, a vida trafega em abundância, e os seres se acumulam para proliferar mais vida. E a natureza irradia ali uma força constitutiva de trânsito das coisas que a gente acha que é a nossa inteligência que produziu tudo aquilo, né? Quando que já existe uma imaginação da vida, uma proliferação da vida acontecendo há muito, né? Então a matéria também imagina, né? E essas duas coisas, o ser e a matéria, quando se encontram, na verdade não se encontram, mas se espelham, ou há apenas um reconhecimento, uma fusão daquilo que já existe, que a gente separa como dentro e fora, mas que está organizado e integrado num único princípio, né? Claro que com diversas formas de expressão, né? Talvez infinitas formas, né? E a criança é mais aguda essa percepção. Quando se fala assim de um pensamento sincrético da criança, né? De que é um pensamento que tudo abarca e não hierarquiza, né? Assim, a qualidade de um material, ou de uma matéria, ou de um movimento. Então ela percebe uma pequena nuance do movimento com o mesmo grau de qualidade da expressão máxima dele. Ou ela percebe um detalhe de algo que atrai ela, um carro, por exemplo, que está na esquina, escondido atrás de diversos outros carros, mas pelo retrovisor do carro ela identifica a marca do carro. Porque ela tem a capacidade do mínimo, ter o mesmo grau de grandeza do que a gente, quando entra na racionalidade linear, começa a focar mais em aspectos valorizados e hegemônicos das coisas. E a criança ainda está lidando com a grandeza do ínfimo, né? Ou a inteireza do mundo, a cosmicidade das coisas, né? Onde não se separa, né? O princípio, o fundamento, a essência da periferia, das franjas dela. Então, o livro, esse estudo, procura mostrar um pouco desses trastes, né? O professor Marcos me orientou nesse processo e me chamou muito a atenção para o traste e para o abandono da criança, né? E essas duas coisas são muito íntimas, né? Porque se a gente for ver por milênios nas civilizações, a criança sempre foi meio traste, sempre ficou nas bordas da cultura, no inconsciente cultural. Experiências isoladas capturaram o poder da força da criança e alimentaram ela de imagem e de espírito. Outras, as grandes, não, vieram pela doutrinação, pela instrução, pelo comportamento adequado a se constituir algo novo.
E por ela viver nas bordas, no inconsciente cultural, ela descobriu o valor do traste, né? ou sempre foi dado a ele. E o livro quer mostrar um pouco essas coisas. Então, traz um pouco do espaço e da grandeza que o espaço tem para a criança, quando ele se coloca como um espaço amigo, né? Como um espaço acolhedor, ou provocador. Fala das peles da vida e da natureza e do mundo, e os graus de aprofundamento que a criança tem nessas peles, né? Como ela adentra essas camadas, pelo brincar e pela materialidade. Fala dos ocos, dos vazios, dos cantos, né? Das concavidades, do interesse, mesmo que ainda o bebê, por exemplo, que não aflorou ainda a linearidade imaginal, se a gente pode dizer isso, mas a narrativa imaginária, mas o gesto dele em direção a uma espessura da matéria já é um embrião de valoração e de espraiamento do ser no mundo. Então, são coisas pequeninas que passam desapercebidas e que a gente duvida delas o tempo todo. Eu mesmo, muitas vezes, mergulhado nesse estudo, ainda hoje, passo num parque, vejo crianças brincando e duvido de mim mesmo e dessa intuição imaginária da vida, porque quando eu estou muito mergulhado no cotidiano e na resolução da vida, eu não consigo ver, sentir que a nuance de um gesto tem a expressão do ser, né? Tem a alma se derramando na vida, né? Então é esse esforço. A intenção é essa, de poder olhar para a criança nessas camadas, né? Mas a gente pode ir conversando mais depois. Passo agora a palavra a Soraya. Eu vou falar bem rapidinho, pessoal, porque eu acho que mais do que tudo a gente está muito contente de receber o Gandhi, que também é filho, né, daqui do Labiate. Então, só umas palavrinhas para a gente passar a palavra para o pai de todos, né? Lado esquerdo, irmão mais velho, pai de todos, irmão mais velho, assim, né? E essa irmandade também que chama o elemento terra, né? Que nós... hoje é um dia muito especial, porque a família Labiarte, né? Criada por você, né? Tem trabalhado com muito afinco ao longo das férias. Eu estou acompanhando muito de longe, mas estou acompanhando, vendo, né? Para que esse espaço estivesse do jeito que está hoje. O Marcos trabalhou já há muito tempo atrás para criar esse espaço, né? Para a gente ter esse lugar para chamar de nosso aqui nessa universidade, para a gente ter esse enraizamento, essa nossa casa, essa solidez, né? Que é uma espécie de resistência também, né? Então, uma alegria muito grande. E culminou de estarmos recebendo o Gandhi, né, que também trabalha com a gente, mas estava lá longe, lá no Nordeste, enfim, mas nessa intensa interlocução de belezas, e de poéticas, e de imagens, e de estudos em torno do imaginário, enfim, tudo isso que foi semeado aqui com tanto afinco, e daqui a gente vai mais alimentado e mais nutrido para fora, né? Então, aí com vários, eu estou vendo vários, né? Tem a Rê mesma que nos apresentou o Gandhi e vários outros aí que estão estudando aí junto no processo com a gente. Não sei se vocês viram, tem um relógio engaiolado, né? Bem genial, porque é isso, né? A gente também deixar de lado essa temporalidade maluca
essa urgência cronológica e dar um passinho para trás para as nossas reflexões. O que eu tenho para dizer que eu aprendi do trabalho do Gandhi muito, porque o Gandhi, além de ser esse pesquisador que olha com muito cuidado para a criança, ele é também um artista plástico, né? Então ele é um artista da beleza. Isso permeia todo o trabalho dele e nos chama, nos irmana todos nós, né? Esse olhar para o belo, essa questão estética que a criança traz muito fortemente e que ele mostra como a criança consegue não dissociar, né? E aí principalmente a estética da ética, né? Que é uma questão muito latente nos dias de hoje, né? A questão ética, né? O que é certo, o que é correto, e a criança não dissocia o que é belo do certo e do correto, né? O bom, o belo e o justo, né? Aquela famosa frase. A criança faz isso integralmente quando ela está brincando, né? Ela imprime beleza e a Renata mostra muito isso também. Aqui, o brinquedo tem que funcionar, né? Senão também não está valendo, não é de verdade, né? E o quanto isso tem sido importante nos dias de hoje, onde os valores estão um pouco perdendo um pouco o chão, me parece, né? Eu vou em diversos lugares da nossa universidade, fora dela, a gente escuta muitas opiniões, valores divergentes, questões políticas, né? Brigas homéricas, e aí tanto a questão estética quanto a questão ética, é importante a gente sempre lembrar disso, elas são construídas, elas não são dadas, né? O que é bonito e o que é certo, ele não está dado. As pessoas, os alunos perguntam para mim, o que é certo, professora? Eu vou dizer, o que é certo? Vamos discutir então o que é certo em determinadas situações. Ou seja, a moralidade, a valoração, o que é certo, o que é correto ou o que é belo, ela vai se dar no diálogo, numa construção coletiva. E é isso que as crianças vão trazendo então pra gente. E mais do que as crianças, essa nossa casa, que é o Labiarte. Eu sempre que eu tô aqui, quer dizer, às vezes quando eu não tô aqui, eu tô lá, né? Naquela racionalidade super latente da universidade, lá daquela outra unidade. Eu falo, não, mas a minha casa, de onde eu vim, né? Tipo, santos de cabeça, enfim, os meus irmãos, santo E é isso, então muito obrigada por essa resistência. Educadores do Labiarte, parabéns, o espaço está maravilhoso. Sigamos o nosso trabalho, que ele reverbere para o resto do mundo, como o seu livro, o seu filme, e assim por diante. Passo a palavra então ao queridíssimo Marcos, que está em processo, né, de ocaso acadêmico, para nossa, enfim, nosso lamento, né, mas vivendo um momento de vida muito especial, que acho que é o mais importante e é o que, de certo modo, nós buscamos. Então é algo que nos deixa triste por um lado e feliz pelo outro, né? Triste por não termos mais a presença cotidiana, né? Mas feliz pela sua própria felicidade. Obrigado por estar aqui. Uma boa noite a todos e todas. Em especial por conseguir ver o Gandhi novamente. Muita gente querida aqui, né? Nomear não dá, deixa pra lá. Consul, o Rogério, que, né, agora coordena o laboratório e, enfim, de fato, né, algo que me tranquiliza muito é que ele já anda com as próprias pernas, né, já há algum tempo. Né? Então, né, sem paternalismo nenhum, eu acho que o que me gratifica foi ter sido o instrumento, num determinado momento, para que esse desejo dos alunos se concretizasse. Né? É algo que eu sempre gosto de lembrar. Foram os alunos que criaram esse espaço, não fui eu. Né?
É óbvio, a gente fica cutucando, né? Por que não uma semana de cultura popular? Por que não, né? Uma dança aqui, né? Bater tambor ali do lado, como dizem as más línguas, né? Enfim, só vejo batendo tambor, né? Enfim, né? Precisa de curso superior para bater tambor? Precisa, né? Quem sabe, né? Aconteça alguma coisa interessante. Mas, enfim, lá em 2004, 2006, que oficialmente foi criado, foi uma iniciativa dos alunos e alunas do curso de pedagogia desse espaço, né? E me confiaram, né? E é isso que eu acho que é muito legal, ajudar a construir isso, né? Naquele momento. E, óbvio, precisava de uma vinculação institucional, precisava criar. Não é fácil criar esse espaço aqui dentro dessa máquina de moer carne chamado universitário. Não é fácil, né? A disputa curricular, todos os, né, as nuances não tão agradáveis, né, quando a gente investiga o brincar e a brincadeira. Aqui, essa brincadeira maluca, aristotélica, cartesiana, é terrível, né? Então, é um espaço. Uma vez uma aluna chamou isso aqui de uma egrégora, né? Enfim, é um espaço para que a gente experimente, para que a gente brinque, para que a gente dê sentido, pelo menos um pouco, para esse momento de encontro, os vários, né, na nossa formação aqui. E é muito bom ver o fruto disso, né? Enfim, é mais ou menos naquela experiência de pai e mãe, né? A hora que você está, né, com, né, a criança, né, bebê ainda, ensaiando os primeiros passos, aí você solta, bambeia, cai, pega de novo, até que uma hora você menos espera e não anda, né? Corre, né? Sai correndo. E aí, adeus, nunca mais, né? Aí você vai pedir colo, né, para ele, enfim, né, tem saudade ainda de pegar, enfim, mas vai para o mundo. O que acontece é isso. Quando a gente acredita nessa autonomia de fato das pessoas, que são pessoas, portanto não vão ser alguma coisa, mas são pessoas, e que passam por um momento formativo, né? Então a gente tenta aproveitar esse espaço aqui. Por isso muitas coisas de fora convergem para cá e muitas coisas daqui se espalham, né? É uma sístole, diástole o tempo todo. No meio disso tudo, né, digamos assim, quando, parafraseando Paula Carvalho, o professor Paula Carvalho, que por sua vez parafraseia Jung, quando o destino é benevolente, as almas se encontram, né? Soraya, Rê, Rogério, Gandhi, enfim, e aí eu não vou nomear todos. A gente vai se cruzando, isso aqui é um espaço, né, de troca, a gente aqui trabalha um pouco, vai para fora, porque a vida, parafraseando o Geraldo Vandré, né, quando no festival ele dizia lá, né, depois de muita, né, vaia e tal, né, a vida não se resume aos festivais. Alguém, bom, já deve ter escutado, né? Lembrar, acho que talvez nem todos, né? Neuzinha com certeza lembra, né? Eu vou dizer, a vida não se resume à universidade. Não se resume. Não se resume a isso aqui. Isso aqui é um espaço importantíssimo, tal, importante lá, mas não se resume a isso. Por isso que trabalhos de fôlego como o do Gandhi, né? A universidade não precisa disso. Né? Ou melhor, perdão, o Gandhi não precisa da universidade, mas a universidade precisa disso para respirar. Não é para legitimar, né, um trabalho com um título, seja lá qual for, né? Mas trazer isso, né? E naquele momento, né, o Gandhi faz muito tempo que está com o pé na estrada, né? Não começou com o mestrado, muito antes, né? E o trabalho, o livro, né, já é esse resultado. No mestrado é muito mais burilado e muito mais aprofundado, porque ele não para, né? É que nem criança, não para, né? Aqui a brincadeira não acaba, começa outra, e as inquietações, isso me parece que é o que mais nos encanta, né, no trabalho do Gandhi, e justamente essa capacidade de ver o pequeno, de enxergar o chão, né?
Esses dias, né, tendo que retomar aqui as aulas, enfim, que não estava previsto, mas enfim, não vou chorar. Estava comentando a respeito do Derzu Uzala, né? O filme do Akira Kurosawa é um personagem assim lindíssimo, né? Toca num elemento bastante conflituoso, porque é justamente um terreno entre a China e a União Soviética, e tem várias etnias que são solapadas por ambos, né? Os Gold ali no meio, enfim, caçadores, nômades, que sempre viveram lá, mas a divisão geopolítica, né, quase termina com eles. E o Derzu tem esse caçador tem um determinado momento que eu acho lindíssimo, né? Está prestes a chover, eles encontram uma cabana, se abrigam lá da chuva, e aí ele diz assim, não, agora a gente já pode sair. Né? E aí os companheiros lá da topografia dizem, mas como, está chovendo? Não, os passarinhos já começaram a cantar, vai parar. E aí eles saem da cabana e realmente param. Né? E quando ele sai, ele pede para o capitão, né? Capitão, preciso de fósforo, palha e sal. Mas a gente tem isso aqui, por que você quer? Né? Não, não é para mim. É para quem precisar dentro da cabana. Porque vai sentir frio, e então com o fósforo vai poder acender o fogo, vai ter a palha, né, para esse fogo, para se recostar, e o sal para cozinhar o que ele conseguir caçar. Ele queria ajudar. Não importa quem seja. Ele conhece? Não conhece. É alguém tão andarilho, tão caçador, está no caminho, está no itinerário, está no seu percurso, mas eu não conheço, não sei, mas eu preparo. Esse tipo de mentalidade tradicional, né, ancestral, no mundo ocidental foi para o espaço faz tempo. Né? Todo mundo, em geral, muito utilitarista, imediatista, né, egoísta, né, e, enfim, todos os istas por aí que a gente conhece, principalmente no centro urbano. Quando a gente põe o pé para fora, seja na periferia, seja, né, para o interior dessa grande terra, a gente começa a perceber que não é bem assim. Aí alguns vão dizer, mas isso é exótico, né? Isso é particular, exceção. Não é exceção. A exceção é esse modo ocidental, urbano, que, né, fecha a gente. E aí eu lembraria o Manuel de Barros, né, que foi um dos grandes mestres, acho que para muitos aqui, inclusive para mim, né? Quando ele fala justamente dos trastes, né? Olha esses trastes, né, mijados de orvalho no chão. Quem não tem olhos para os trastes não consegue fazer contrastes e avaliar a grandeza dessas coisas. Então a gente olha no chão. Não olha no chão porque fica cabisbaixo, chato, né, com depressão ou qualquer coisa assim. Não, é porque o chão ensina. O chão mostra, os rastros estão por ali, os vestígios estão por ali. Mas eu preciso ler, eu preciso entrar em contato com essas coisas. Por isso que quando a gente começa a olhar o chão, né, a gente começa a descobrir aquilo que vai chamar a atenção desse outro ser, dessa outra pessoa que a gente costuma chamar de criança. Mas porque essa criança é um outro? Não, é porque nós esquecemos a nossa. Esse é o problema. Né? Desde que você cresceu, começou com barba, pelos, né, ciclo menstrual, você deixou de ser criança? Sorry, não deixou de ser, mas você esquece. Né? A idade adulta, ela não solapa, né, essa criança universal que está aqui dentro. O problema é que a gente esqueceu dessas coisas. E então, essa gramática expositiva do chão, como diria o Manuel, né, é que faz com que eu entre em contato com essa materialidade que nós perdemos. Larga o celular, larga o smartphone, que não é nem um pouco smart, né? É vampiro, assim, né?
suga tudo que você tem de tempo, de vida, larga isso, um pouquinho só. Eu juro que vocês não vão ter uma crise existencial. Vocês vão descobrir uma série de outras coisas interessantes, né? Na grama, no mato, nas flores, nos passarinhos, nos ciclos, quando a gente começa a se dar conta desses ciclos todos, né? Por isso que no prefácio, né, que o Gandhi me convidou a fazer, eu não tive dúvidas, né? Para mim é o canto-chão dessas pequenas antífonas, pequenas. Por quê? Ele me faz lembrar, o trabalho do Gandhi e essa perspectiva nossa sempre me faz lembrar do cantor-chão, que alguns conhecem como canto gregoriano, não é? E o que é isso? Não é? No comecinho da Idade Média, nessa vida monástica, no mundo ocidental, tem paralelos com outras culturas, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas nesse comecinho de Idade Média, né, o que o monge mais faz durante o dia? Não é rezar. Rezar é por último. Né? Tem que cuidar da vida, tem que plantar, tem que colher, tem que cozinhar, né? E principalmente limpar. Um esfregão, sabe? E nesse esfregão, o compasso suscita o quê? Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Ó. Melhorou? Eu ia pedir para vocês levantarem, mas está faço eu rapidinho. Né? Nesse compasso, né, contraponto, retardando o compasso, eles iam cantando os salmos. Né? O que para mim é um pleonasmo, porque salmo sempre é cantado. Né? É depois que a gente começa a dizer blá 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 blá, né? Que eu acho horrível, né? Enfim. Salmo sempre é cantado, né? Toda narrativa mítica geralmente é sempre cantada. Então, eles ocupavam um tempo na hora de esfregar o chão, né? E manter a vida nesses sentidos ossos, no compasso, assim como acontece nas comunidades indígenas, né? Mas nessa liturgia, então, o que acontece, né? No projeto ocidental é sempre um problema, né? Na medida em que isso se espalha e que passa a ser prazeroso e começa, né, essa coisa do cantor-chão que vai se espraiando, né, para fora dos monastérios e tal, o Gregório, o Papa Gregório, o que ele faz no século VIII? Ele vai normatizar o canto. E aí colocar as regras, colocar as formas, e aí então, apagando a memória do esfregão, vai chamar canto gregoriano. Tá? E aí então tem regras, tem normas, tem métricas, tem, né, determinadas formas. Quando entra nisso, esquece. Né? Mas nesse esfregão do chão que vira corpo, que vira dança, que vira canto, que eu me relaciono com esse chão, é o trabalho que o Gandhi está fazendo aqui, sabe? Tentando limpar o chão, não para tirar os trastes, mas para poder enxergar os trastes. Né? E essas antífonas pequenas são justamente, né, essa brincadeira, esse modo de ser dessas crianças. Né? É difícil perceber no centro urbano essas coisas? É difícil, eu concordo. Né? Quando a gente vê as crianças naquele campo de concentração chamado playground, ou então creche, ou então, né, centro de educação infantil, para mim é um campo de concentração. Né? Aqui a gente tem a ilusão que pode sair, né? Não é bem assim. Né? Você pode ser jubilado, você pode ser... Né? Enfim. É um campo de concentração. Então, quando eu vejo nesse limite do horário, do currículo, fica meio difícil de pensar, mas eles conseguem mesmo assim, porque eles sobrevivem. Né? Eles sobrevivem, arrumam um jeito. Né?
Só que eu acho que a gente tem um compromisso com isso. Em vez de, né, concordar com o campo de concentração, né, e querer ampliar os campos de concentração, por que a gente não abre as portas deste campo de concentração para deixar de ser campo de concentração? E aí a gente se encontrar. Não sei, eu estou pensando nisso faz muito tempo, não só penso como tento fazer. Né? Esse pedacinho aqui, né, do Labiart, é a tentativa de fazer com que isso não seja apenas um campo de concentração. Né? Limitado pelas listas de presença, seminário de aluno, né? Notas e bolsas e não sei o que, como se fosse, lembrando o primo Marcos, não sei se tu lembra, isso aqui não é corrida de cavalo. Né? Quem vai chegar em primeiro, segundo, terceiro. Não, é um espaço de encontro. Né? Então, assim, eu acho que, né, trabalhos como esses, né, que têm passado por aqui, com os quais a gente dialoga, óbvio, a gente está falando muito mais aqui da rede, né, do Gandhi, da Soraya, enfim, mas existem muitos outros que não precisam da legitimidade da universidade, mas a universidade precisa abrir os olhos para as outras coisas que acontecem, inclusive aqueles nossos interlocutores que não têm voz aqui. Negros, indígenas, sabe, imigrantes, poxa, né? Tem um monte de gente do Haiti por aqui, né? Do Senegal, e aí? Né? Palestina, fora os nossos aqui, né, da América Latina, enfim. Né, mas vamos fechar as fronteiras, vamos intensificar, usar, né, a lição do Donald Trump, né? No espanhol fica mais interessante. Não sei, eu acho que é um caminho meio esquisito. Né? Então, por isso, eu vi essas antífonas. Obrigado, gente. Nós queríamos abrir, né, aproveitar a presença aqui do Gandhi, do Marcos, do Soraya, e abrir para vocês fazerem perguntas, comentários. Aquele momento de timidez, né? Falo, não falo. Uma conversa. Conversa. Eu falo. A gente vai dar uma olhada no livro, claro, mas eu acho que era legal a gente conhecer um pouquinho de onde surgiu esse processo para chegar nesse livro, para por esses caminhos, né? Para culminar no registro escrito, os caminhos imateriais dele. Nasceu de uma... Minha trajetória de estudo é do brinquedo, fazer brinquedos. Eu aprendi comecei aprendendo com o mestre Zezito, que era um construtor de brinquedos do Juazeiro, que viveu muitos anos no Planalto Central, tinha um circo, um ventríloco, e aprendi com ele a fazer brinquedos. E depois gostei desse negócio e comecei a investigar mais os brinquedos, a construção de brinquedos. E com isso consegui uma bolsa de estudos do Ministério da Cultura para fazer um ano de pesquisa no Museu de Brinquedos em Sintra, Portugal. E comecei a me deparar com a infância no rastro, no traço dos desenhadores de brinquedos. Mas antes meu interesse não era a infância, era artesania, construção. E nos desenhos, porque eu fui estudar o desenvolvimento do brinquedo nas culturas. Como era um brinquedo, um museu que tinha brinquedos de 1000 anos, 100 anos, 1000 anos antes de Cristo, 100 anos, Idade Média, Renascença. Então eu queria ver como o desenho andava com a cultura. Mas aí eu comecei a ver a busca intensa da criança nos caras, no traço dos caras. Mas foi um professor da Universidade de Coimbra, o professor João Amado,
porque aí a bolsa consistia também em fazer pesquisa, procurar pesquisadores e outros museus ali no entorno. E eu convidei ele para uma exposição de brinquedos que eu estava fazendo em Lisboa, e ele foi muito grosseiro comigo, assim. Ele falou para mim, olha, em vez de você estar expondo o brinquedo que você faz, você conhece as crianças do país que você vive? Você já olhou? E aquele negócio me fez tremer os ossos, né? Como faz o Paulo Bertado. E eu tinha todo um projeto de aplicação quando voltasse dessa bolsa. Dispositivo. Construir brinquedos a partir da minha pesquisa. E eu guardei esse projeto todo, e a primeira coisa que eu fiz no mês seguinte foi para o Pará. Para as comunidades do Pará e ribeirinhas. E daí esqueci tudo aquilo. Não devia ter, porque meu ateliê nunca mais existiu. Ando com ele numa mala, algumas máquinas, algumas coisas, mas nunca mais abri. E fiquei aí, sei lá, já estou há uns 15 anos. Mas teve um período intensivo dessa pesquisa, que foram 3 anos, quase que ininterruptos, em comunidades do Ceará. De pescadores artesanais e comunidades de agricultores, né? Também tradicionais, que plantam ali suas culturas de fava, de milho, de feijão. E serras, e peguei as geografias, né? Fui pelas geografias. E culminou depois com uma exposição maior, assim, mas ainda era ver a criança sem saber por onde. E nisso foi emergindo no campo de pesquisa, que tinha uma função ativa, assim, né? Depois eu descobri que o nome disso era pesquisação, não sei se tem outro nome, mas um nome mais novo talvez tenha. Mas era eu chegava, por exemplo, numa comunidade de pescadores tradicionais, e os meninos, filhos dos pescadores, construíam jangadas para brincar no mar, e às vezes faziam regatas. Mas aí às vezes naquela comunidade já não tinha mais aquilo acontecendo. Então eu levava um monte de ferramentas, escolhia um quintal que tinha um menino bom do negócio, e chamava os pais, os avós, as crianças, e às vezes ficava 15 dias construindo um jangadinho. E depois fazia regata, então criava uma efervescência. Nas casinhas, faziam os café da manhã em casinha de boneca das meninas, casinha de bambu, de palha, de bananeira, e aquilo acontecia uma efervescência. De repente tinham 25 casinhas naquela comunidade que as meninas iam se empolgando. Então tinha esse caráter também, né? Não que eu não encontrasse brinquedo e brincadeira, tinha muito, assim. Mas como são algumas crianças, é incrível isso, assim, são algumas crianças boas de imaginação que sustentam aquele negócio. Não são todas, né? Então as outras é como labiarte, assim, as outras se encontram, às vezes numa casinha, brincam de alguma coisa, um vem lá do outro lado da comunidade e passa por um lugar em que eles estão construindo um carrinho de lata e mexe ali. Mas tem 2 que são bons de carrinho de lata. Então os outros transitam um pouco por ali, apreendem coisas, e aquilo desperta para fazer outras que não tem nada a ver com carrinho de lata. Tem uns bons de caçar passarinho, tem outro, né? Mas essas efervescências, a minha presença como a pessoa que estava atrás disso, gerava um negócio maior, assim. As crianças e os adultos lembravam e queriam, a gente fazia noites de fogueira. Então eu comecei a ver o corpo dialogando com o fogo, com a terra. O fogo da fogueira, o corpo era uma coisa, o fogo da casinha de bonecas para cozinhar o alimento era outra gestualidade, outra. Então era muito intuitivo mesmo, assim. E um dia eu descobri numa livraria, eu disse, eu preciso estudar imaginação, mas não sei o que é, como é que eu estudo isso? E eu tinha assim, a minha formação é de teologia, né? Então eu tinha uma noção disso pela literatura mística, assim, mas não sabia que tinha estudo. Um dia eu vi aquelas estruturas antropológicas do imaginário, tempos depois já, né? E eu comecei a abrir aquele livro e, meu Deus, eu não vou dar conta desse negócio. Chega aquilo, uma floresta muito densa, assim.
Então fiquei 2 anos querendo entender aquilo, sem professor, sem conhecer ninguém. Mas foi um esforço muito bom, porque depois que eu conheci, principalmente vocês aqui, eu não conheci ninguém lá no Ceará trabalhando. Mas depois que eu vi uma fala do Marcos Ferreira, aí eu, olha só, achei tem um fio de Ariadne aqui. Tem um fio de Ariadne, eu não estou... Eu consigo achar agora alguma coisa. Então foi garimpando assim, duro. Então Bachelard também eu li muito tempo sozinho. Muita coisa, nada eu entendia daquilo. Mas aquilo era uma busca tão intensa que aquilo, de algum modo, gravou na memória. O Peter Webb dizendo que pesquisando nanofotografias, então o sílico, cristal de silício, que é hexagonal, e grava grande quantidade de informação, por isso é usado nas tecnologias. Então as nanofotografias dos músculos do corpo, das células dos músculos, têm a mesma forma do cristal de silício. Então aquilo gravou nas minhas células musculares. Eu vivia com esse Bachelard no sertão, andando. Mas sem entender muita coisa daquilo. Depois foi que eu fui achando, principalmente esse mestre aqui, assim, para ir me abrindo um horizonte de entendimento das coisas. E aí o mestrado, né, quando eu cheguei no mestrado, eu já tinha o livro todo escrito, mas era um negócio assim que era um jorro muito visceral, que tinha hora que eu... por que eu escrevi isso aqui? O que é isso aqui que eu escrevi? Então, foi também um esforço que a professora Eunice quase desiste de mim, me ajudou a organizar melhor isso. Então foi muito intuitivo, assim. Mais ou menos esse processo. Assim. E também de encontros muito difíceis com a minha infância. Muito interessante isso. As crianças trouxeram dimensões da minha infância. Eu acho que esse livro é a minha infância. Porque eu vivi essas coisas deles, então muita coisa acordou em mim. Eu sou um menino do interior do Maranhão. Meus avós moravam em casa de palha, palafitas. Então eu vivi intensamente as matérias-primas à noite. Não tinha energia elétrica na casa dos meus avós, na região que eles viviam. Então o céu se derramava sobre o lugar. Era luz de lamparina. As pessoas andavam de canoa. Então a matéria-prima, o cheiro dela, a primeira, não os materiais, né? Era vivo em mim. Então isso foi acordando no campo, com as crianças, na pesquisa. Muita coisa estava... É isso aí. A criança tinha ficado para trás. Estava o adulto. Por aí, mais ou menos. Tem para mais uma perguntinha. Eu vou fazer. Eu não aguento de não perguntar. Assim, não sei se eu pergunto da máquina de moer carne ou se eu pergunto se então daí você redesenhou você e veja quanto tempo você levou. E se você está pedindo para quem está estudando arte e vai fazer também um lugar onde as pessoas possam se reencontrar, se você está pedindo para eles reencontrar suas crianças e através delas devolver as crianças das franjas com as quais eu me identifico bastante. Eu quero saber se você está pedindo isso a essas pessoas, que você acabou de dizer que seu corpo voltou. Agora eu estou há 3 anos aposentada e estou recuperando meu corpo que estava moído, né? Tudo que está dito aí, embora tivesse tido uma infância intensa como você também, depois de estar moído tem que renascer. Então, eu acho que queria que você falasse um pouco desse pedido, né? Porque está na mão deles, dos jovens, né? Olhar o chão, e o chão está repleto de crianças, quase todas abandonadas. Antes de você responder, de aproveitar, tem uma pergunta ali também. Os traços, né? Então, talvez foge um pouco do contexto, mas eu fico curiosa de como vocês bancam essa imersão que vocês fazem, você, Renata, e todos os estudiosos. Como vocês ficam 2 anos em campo e como que é isso, assim?
Ah, não sei, esse foi o período que eu mais produzi desse trabalho, nesse aspecto, foi o período que eu mais fui liso. Minha família tava 2 filhas e eu resolvi topar a parada, assim, mesmo, né? A gente conversou na minha casa e resolvemos diminuir o metabolismo, o Rob já falou quando dorme à noite, porque eu via a importância disso, mais do que isso, assim, a gente tinha vitalidade para fazer isso. Então, deu menos importância a muita coisa. E assumiu com vitalidade. Se liga essa sua fala, assim, como que acordar a nossa infância, essa é uma coisa que a gente fala em brincar, né? A gente nega isso a gente relega isso para uma caixinha, né? Para um lugar, o brincar. Isso é necessário falar de brincar, né? Mas o que é isso aí, né? Na verdade, a gente está falando de vitalidade, né? A criança é o útero da consciência. É ali onde o poder da vida está se germinando. Os álcalis da consciência se produzem ali naquele lugar, naquele tempo da vida. Nesse nosso tempo, quando a gente resolve abrir a nossa vitalidade para uma experiência. Então, sem a alma imaginária, a consciência não é nada, né? Então, os nutrientes estão todos aí. Então, brincar, na verdade, a gente às vezes olha assim uma pessoa, as pessoas de 80 anos que envelhecem bem, que chegam